Recentemente, uma marca de absorvente lançou uma campanha falando que menstruação também é assunto de homem. Então, as Radfem que me perdoem, mas a gente vai falar sim sobre menstruação nesse canal. Isso aqui é um coletor menstrual. É um copinho de silicone que você dobra ele de uma determinada maneira, insere no canal vaginal e ele vai coletar a menstruação. Depois de um determinado período você tira, lava e pode reutilizar. Ele é muito bom porque ele não causa nenhum problema para a pele, ele não deixa odor, ele não prejudica o meio ambiente, enfim, isso aqui é muito bom. Mas por que eu, como homem trans, estou falando de coletor menstrual? Porque a gente precisa urgentemente ressignificar a menstruação. Quando eu falo em ressignificar a menstruação, significa o que exatamente? Significa retirar da menstruação, para nós homens trans, a simbologia do feminino que permeia a menstruação. Mas antes, galera, a gente precisa ter o máximo de bom senso, o máximo de noção e o máximo de consciência de classe de saber que menstruação é um assunto majoritariamente das minas. Não é exclusivamente, tanto é que eu estou falando disso aqui no canal. Mas é majoritariamente, né? A menstruação, ela tem todo um empoderamento, ela tem toda uma luta das classes femininas com relação a isso, né? Então, em nenhum momento nós, enquanto homem trans, vamos dar nenhuma carteirada, nunca, quando as mulheres estiverem falando sobre isso, onde quer que seja, nas redes sociais, nas rodas de conversa, sabe? Se você tem bastante amigas mulheres cisgêneras, né? Se você tá trocando uma ideia com essas mulheres e rola delas falarem de menstruação, em nenhum momento você vai falar que também menstrua, porque isso, porque aquilo, porque quando você tá com cólica você faz isso, ai amiga, eu aconselho. Não, fica quieto. Fiquem quietos, a gente não precisa dar carteiradas sobre determinados assuntos no meio de uma determinada classe, no meio de um determinado grupo de pessoas, entende? Se perguntarem pra nós como é ser um homem trans que menstrua, a gente vai ter toda a humildade de falar disso num viés da nossa vivência. Se não, fique quieto, não seja palestrinha, entende? Acho que um grande defeito dos homens cis que a gente precisa evitar de pegar, e ter esse defeito também, é de ser palestrinha. Entende? As mulheres cisgêneras não precisam aprender com a gente como menstruar, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender é como, quando, onde e por que falar de menstruação. Como a gente vai falar de menstruação, pesada? Através das nossas vivências trans. Nem todo homem trans se hormoniza. Então, esses homens trans que não se hormonizam, eles vão menstruar basicamente a vida toda até a idade chegar e eles pararem de menstruar, né? Eu, que me hormonizo, né, já há 9, 10 meses mais ou menos, eu parei de menstruar no 3º mês, né? Mas enquanto eu ainda menstruava, eu tentava ressignificar ao máximo, né, esse período, que eu já vou falar como é que funcionava e como pode ser feito. Então a gente só vai falar de menstruação através do nosso viés, do nosso olhar enquanto homem trans. Em nenhum momento a gente precisa lembrar, galera, de que a gente já foi uma mulher cis que menstruava. A gente não precisa ficar o tempo todo, quando eu era mulher, eu fazia isso. Não, não precisa, porque você não é mais. A partir do momento que você entende a sua identidade e assume essa identidade, você vai viver o tempo todo conforme essa identidade. Tudo que você for falar, você vai falar através da sua identidade enquanto homem trans, um trans masculino, certo? Onde a gente vai falar sobre menstruação? Nos nossos espaços somente. Entre nós, homens trans e trans masculinos, nos grupos a qual a gente pertence. Nas nossas rodas de conversa, nos nossos grupos de WhatsApp, de Facebook, né, nos canais que a gente tem. Aí a gente vai falar de homem trans para homem trans, né? Por que a gente vai falar de menstruação? Então, por que eu tô falando de menstruação se é um assunto majoritariamente de mulheres? Porque a gente precisa urgentemente ressignificar a menstruação, né? A gente precisa urgentemente reduzir disforias, né? Eu vejo muita postagem, eu vejo muito homem trans e trans masculino
com disforias que às vezes levam à automutilação, que levam à depressão e até mesmo ao suicídio, né? Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre disforia, não é legal, não é algo natural, não é natural você ter uma disforia que te leve a coisas que prejudiquem o seu corpo e que prejudiquem a sua vida, né? Então, sabendo como, quando, onde e por que a gente vai falar de menstruação, aí a gente já consegue pensar na ressignificação. Ressignificar a menstruação nada mais significa do que tirar os elementos femininos da menstruação, que a gente vai deixar isso com as minas, e trazer para nossa vivência, para o nosso corpo e para nossa masculinidade. Sim, é possível você transformar a menstruação em algo que seja um pouco menos feminino, né? É possível sim, você não precisa, quando você menstruar, você não precisa ficar grilado de que eu estou num período fértil e meu útero está pronto para receber um bebê. Não. Isso quem vai pensar são as mulheres quando elas estiverem menstruadas. Elas pensam dessa forma porque tem toda essa simbologia para elas, né? A menstruação para as mulheres significa um puto empoderamento, um rolê muito massa e que é delas, pertence a elas, né? Nós, enquanto homens trans, quando estivermos menstruados, a gente vai pensar, ok, acontece, tá aí, ué, entende? Assim como sai urina da bexiga, sai sangue do útero, né? Paciência, mas isso não significa nada. Isso não é nada demais. Não significa que você já tá pronto para engravidar e gerar um filho e ser pai. Não significa nada. Significa apenas que saiu sangue lá de baixo e você vai se cuidar até passar, né? Quando eu tenho dor de cabeça, eu não fico pensando, nossa, eu acho que eu tô com um aneurisma e vou ter um AVC e vai estourar uma veia aqui dentro do meu cérebro. Não, né? Quando a gente tá com dor de cabeça, a gente não grila com essas coisas. A menstruação é a mesma coisa. Quando eu sinto cólicas, que eu ainda sinto, né? Mesmo não menstruando mais, eu ainda sinto cólicas, eu apenas penso, putz, tá doendo aqui a minha barriga. Pronto. Eu não preciso grilar de que, nossa, eu estou entrando num ciclo fértil. Não, a gente não precisa. Então, quando eu falo em ressignificar, é nesse sentido. É não grilar com as imposições sociais de que a menstruação é do feminino e você não está mais sendo um homem neste momento. Você está numa fase de mulherzinha. Não. Não que também tenha algum problema se você estiver numa fase de mulherzinha, né? Não tem problema também você ser uma pessoa feminina, entende? Não tem problema. Mas a questão aqui é que, tipo, a gente vai ressignificar a menstruação para nós homens trans no sentido de retirar um pouquinho dos elementos femininos que compõem a menstruação para que a gente se sinta menos disfórico, para que a gente se sinta menos desconfortável, entende? O objetivo aqui não é transformar a menstruação em algo negativo porque é coisa de mulher. Não, ao contrário. É transformar a menstruação em algo que também é coisa de homem. Certo? É coisa de homem trans. É coisa de homem, é coisa de pessoas ovarizadas. Ou pessoas que têm óvulos e útero, menstruam e tá tudo bem, tá tudo certo. E é isso aí. Entende? Então vamos ressignificar um pouco mais esse rolê aí. Vamos deixar de grilar, vamos deixar de dar ouvido às imposições e vamos parar de escutar Radfem também, né? Porque a grande parte das Radfems, elas acham que o fato de eu menstruar não me torna homem, né? Eu continuo sendo mulher, que eu tenho vagina, nada disso, né? Escutem as minas, mas não precisa escutar algumas Radfems, certo? E continue amando os seus corpos, né? Se você estiver num período menstrual, se você que não toma hormônio está de TPM, não tem problema você estar de TPM. Você pode sim ter TPM. Os homens trans podem estar de TPM, podem querer comer chocolate, pode colocar um paninho quente na barriga, não tem problema. Desde que a gente não tire o lugar de fala das minas, não tem problema. Né? Cuide do seu corpo, ame o máximo possível o seu corpo, porque ele existe e ele é dessa forma.